Olá, meus amados, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Vamos mais uma vez estudar a Santa Palavra de nosso Deus. O estudo de hoje é o estudo número 57, que tem como título a expiação no tipo e no antítipo. Vamos nos colocar de joelhos para levarmos a Deus uma prece antes de darmos início então ao nosso estudo bíblico de hoje. Pai bendito, Pai eterno, Criador do universo, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, o nome de seu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus. Te agradecemos por podermos mais uma vez estudar a tua palavra e pedimos as tuas bênçãos, Senhor, sobre nós. Venha nos inspirar, nos guiar para que tudo dê certo e nos dar compreensão, Senhor, sobre mais este assunto que vamos estudar, a expiação no tipo e no antítipo. Perdoa, Senhor, as nossas faltas e guia-nos pelo teu bom e divino Espírito. São bênçãos que te suplicamos em nome do seu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Hoje nós vamos estudar sobre a expiação, o que é a expiação, quais personagens estão envolvidos neste tema e o que ele tem a ver com cada um de nós. Vamos para a primeira pergunta. O que ordenou Deus a Israel por intermédio de Moisés? Vamos ver o que Deus ordenou a Israel por intermédio de Moisés. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo 25, verso 8. Foi isso que Deus ordenou, ao povo de Israel. Pergunta 2. Que era oferecido no santuário? Em que se oferecem dons e sacrifícios. Hebreus 9, verso 9. Então eram isso que era oferecido neste santuário, dons e sacrifícios. Vamos para a pergunta 3. Além do pátio, quantas partes tinha esse santuário? E este véu vos fará separação entre santuário e o lugar santíssimo. Então, este véu fazia separação entre o santuário e o lugar santíssimo, que eram os dois lugares que havia no santuário. Lugar santo, algumas traduções dizem, e o lugar santíssimo. Pergunta 4. O que havia no primeiro compartimento do santuário? Vamos ver o que havia, qual era a mobília que havia nesse compartimento. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário, Hebreus 9, 2. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu, Êxodo 40, 26. Ver também Êxodo 30, 1 a 6. Então nós vemos aqui que no primeiro compartimento, o lugar santo, o santuário, existia ali o candeeiro, com as 7 lâmpadas, a mesa com os pães da proposição e o véu, o altar de ouro, que ficava diante do véu, o altar de incenso. Era um altar de ouro, mas praticamente ele era um altar onde o sacerdote acendia o incenso e o elevava a Deus como símbolo aí das orações. Vamos para a pergunta 5. O que havia no segundo compartimento? Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, e as tábuas do concerto. Hebreus 9, 3 e 4. Ver também Êxodo 40, 20 e 21. Então nós vemos aí que no segundo compartimento, no lugar santíssimo, tinha o incensário de ouro, que na realidade era o que acontecia. O incenso que era acendido no lugar santo, a fumaça ia para o lugar santíssimo, Então por isso que ele, em alguns momentos, ele é colocado como pertencendo ao lugar santíssimo também. E a arca do concerto. O que existia nessa arca do concerto? Existia ali as tábuas dos 10 mandamentos, Dentre outras questões, como pote de maná, e ao lado da arca também ficava a outra lei, com várias outras leis
referentes aí ao povo de Israel, né? E os 2 querubins também em cima na tampa do propiciatório. Vamos para a pergunta 6. Por que nome era conhecida a cobertura da arca? Justamente isso que eu mencionei, né? Porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei. Êxodo 25, verso 21. Então, esse era o nome dessa tampa, né, que ficava cobrindo aí a arca. As tábuas dos 10 mandamentos ficavam lá dentro. Essa tampa se chamava propiciatório. Pergunta 7. Onde devia Deus encontrar-se com Israel? E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho. Êxodo 25, 22. Então ali acontecia a manifestação visível da presença do Senhor, que era chamado Shekinah, né? Era uma nuvem gloriosa que pairava ali sobre aquela tampa do propiciatório com a presença do nosso Senhor, né? Pergunta 8. Que havia na arca sobre o propiciatório? Vamos ver aí o que havia. Então escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos. E virei-me e desci do monte, pus as tábuas na arca que fizera. Deuteronômio 10, 4 e 5. Então nós já até dissemos, né? Mas está aí a comprovação, o texto bíblico de Deuteronômio 10, 4 e 5, que o que havia ali sob o propiciatório, ou melhor, dentro do propiciatório, dentro da arca, né? Abaixo do propiciatório, eram as tábuas dos 10 mandamentos. Pergunta 9. Quando oficiava o sacerdote no primeiro compartimento do santuário? Vamos ver. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Hebreus 9, 6. Então, naquele primeiro compartimento, o lugar santo, a todo o tempo o sacerdote entrava ali. Agora vamos ver a próxima pergunta. Quando somente entrava ele no segundo compartimento? Quantas vezes e para que fim? Pergunta 10, né? Então, vamos ver aí a resposta a essa pergunta. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Hebreus 9, verso 7. Nós vemos aí que no segundo compartimento, ou no lugar santíssimo, chamado lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote podia entrar, e uma vez no ano, que era no dia da expiação, né? Não sem sangue, sangue que ele oferecia por si mesmo, pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo. Pergunta 11. Que foram instruídos a fazer os pecadores desejosos de perdão? Vejamos a resposta. E se qualquer pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, então trará por sua oferta uma cabra fêmea, sem mancha, pelo seu pecado que pecou, e porá a sua mão sobre a cabeça da expiação do pecado no lugar do holocausto. Levítico 4, 27 a 29. Nós vemos aí qual era o procedimento, né? Era feito esse sacrifício em prol do pecador, né? Que desejava ali o perdão. Vamos para a nota explicativa em nosso estudo, que diz assim. Assim sendo, se uma pessoa pecasse em Israel, violava um dos 10 mandamentos que estavam na arca sob o propiciatório. Esses mandamentos são a base do governo de Deus. Violá-los é cometer pecado e assim tornar-se sujeito à morte. 1 São João 3, 4 e Romanos 6, 23. Havia, porém, um propiciatório por sobre esses santos e justos mandamentos. Na dispensação de sua misericórdia, Deus concede ao pecador o privilégio de confessar os pecados e apresentar um substituto para atender aos reclamos da lei e assim alcançar misericórdia. Então, nós vemos aí, né, qual que era a dinâmica do perdão, da expiação, dos sacrifícios que eram feitos pelos pecadores, né? Pergunta 12. Que se fazia com o sangue da oferta? Vamos ver o que era feito com este sangue. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o restante do seu sangue derramará à base do altar. Levítico 4, verso 30. Nós vemos aí o que era feito, né? O sacerdote pegava o sangue, passava desse sangue nas 4 pontas do altar, tinha 4 chifres ali naquele altar, né? E depois o restante do sangue ele derramava a base do altar ali, no solo, né? E ele penetrava na terra.
Para outra nota em nosso estudo explicando melhor. Depois de a pessoa descobrir o seu pecado pela lei que requeria a morte do transgressor, primeiramente trazia a sua oferta, confessava então seu pecado enquanto mantinha as mãos postas sobre a cabeça da vítima e assim em figura transferia o seu pecado para a vítima. Esta era em seguida morta no pátio ou parte externa do santuário e o seu sangue posto nas pontas do altar e derramado à sua base. Mediante esse procedimento, os pecados eram perdoados e, no serviço típico, transferidos para o santuário. Então, simbolicamente, esses pecados eles eram transferidos, né, para o santuário, e esse santuário precisaria, então, uma vez por ano, ser simbolicamente purificado desses pecados que para ali eram simbolicamente transferidos. Vamos para a pergunta 13. Diz assim: depois de assim acumular os pecados por espaço de 1 ano, que cerimônia se realizava no 10º dia do 7º mês de cada ano? Vamos para a resposta. E isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Levítico 16, 29 e 30. Então era essa cerimônia, né? A cerimônia do dia da expiação, no 7º dia do 10º mês, onde o sumo sacerdote fazia expiação pelos pecados do povo. Vamos para a pergunta 14. Como seria purificado o santuário e o que aconteceria finalmente com os pecados do povo? Vejamos a resposta. E da congregação dos filhos de Israel tomará o sumo sacerdote 2 bodes para expiação do pecado e 1 carneiro para o holocausto. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e a outra pelo bode emissário. Levítico 16, 5 a 8. Algumas traduções chamam esse segundo bode de Azazel. Então essa era a determinação que era feita, né, para esse dia da expiação. Pergunta 15. Que era feito com o sangue do bode sobre que recaía a sorte do Senhor? Vamos ver o que acontecia. Depois degolará o bode da expiação, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e o espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Levítico 16, verso 15. Então, nós vemos aí, né, que o sangue desse bode, esse primeiro bode, que era o bode para o Senhor, ele era sacrificado e ele levava esse sangue para além do véu interior do santuário que dividia o lugar santo e santíssimo. Ele entrava com esse sangue e ele espargia esse sangue sobre o propiciatório, aquela tampa que fechava a arca onde estavam os 10 mandamentos. Ali em cima daquela tampa, ele espargia daquele sangue. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta 16. Por que era preciso fazer essa expiação? Vejamos a resposta. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação, que mora com eles no meio das suas imundícias. Levítico 16, 16. Então isso era feito por causa dos pecados deles, né, das imundícias que eles cometiam. Vamos para essa nota em nosso estudo. Diz assim: os pecados eram transmitidos ao santuário durante o ano, pelo sangue das ofertas pessoais feitas diariamente à porta do tabernáculo. Ali ficavam até o dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo com o sangue do bode que por sorte coubera ao Senhor. E levando para dentro os pecados acumulados durante o ano, perante o propiciatório, ali em tipo fazia expiação por eles, purificando assim o santuário. Então essa era a purificação do santuário, né, que acontecia uma vez por ano. Pergunta 17. Depois de haver feito expiação pelo povo no lugar santíssimo, o que fazia então o sumo sacerdote? Havendo, pois, acabado de expiar o santuário e a tenda da congregação e o altar, então fará chegar o bode vivo,
E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Levítico 16, 20 e 21. Essa nota em nosso estudo explica melhor dizendo o seguinte: a oferta do bode do Senhor purificava o santuário. Por essa oferta, os pecados do povo transferidos para ali durante um ano eram em tipo expiados. Mas por essa oferta não ficavam liquidados nem destruídos. O bode emissário, que simbolizava Satanás, o grande tentador e originador do pecado, era levado ao santuário, e sobre sua cabeça eram postos todos aqueles pecados que Satanás tentara o povo de Deus a cometer. Vamos agora para a pergunta 18. O que acontecia finalmente com os pecados do povo? Então, é a continuação do processo, né? Diz assim: assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles, a terra solitária, e deixará o bode no deserto. Levítico 16, 20 e 21. Então é isso que acontecia com aquele bode, né? Ele não era morto por uma adaga, por uma faca, por nada semelhante a isso, como o primeiro bode que era sacrificado, mas ele eram transferidos os pecados para esse bode, e ele era levado para o deserto e solto. E lá ele, com o passar do tempo, ele morria de fome ou de sede, ou pelo calor, simbolizando Satanás, né? Pergunta 19. Que eram esse santuário terrestre e sua série de cerimônias? Que é uma alegoria para o tempo presente. Hebreus 9, verso 9. Então nós vemos aí que este santuário ele era uma alegoria, ele era uma forma didática de explicar o procedimento maior que acontece, né, com o tratamento do pecado. Pergunta 20. De que santuário ou tabernáculo é Cristo ministro? Vamos ver agora. Ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então nosso Senhor Jesus, ele é ministro de um santuário fundado pelo Senhor, o nosso Deus, e não pelo homem, né? Então ele é o nosso sumo sacerdote, está no céu agora fazendo expiação por nós, né? Expiando os nossos pecados, intercedendo por nós. Pergunta 21. De que era somente um tipo o sangue de todos os sacrifícios da primitiva dispensação? Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus 9, 12 e ver Efésios 5, verso 2. Por meio de sacrifícios e ofertas levados ao altar do santuário terrestre, o crente arrependido devia confiar nos méritos de Cristo, o Salvador vindouro. Dessa maneira, e somente assim, havia neles qualquer virtude. Nós vemos aí que o nosso verdadeiro sacrifício, o nosso verdadeiro sacerdote é o próprio Cristo, né, o Filho de Deus. Pergunta 22. Por ocasião da morte de Cristo, que acontecimento miraculoso demonstrou haver cessado o serviço sacerdotal e as cerimônias do santuário terrestre? Vejamos que acontecimento miraculoso foi esse. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. São Mateus 27, 50 e 51. Nós vemos aí que miraculosamente, né, esse véu foi rasgado de alto a baixo, né? Era um véu grosso, isso era impossível acontecer por mãos humanas. Creio eu até que foi um anjo, né, que rasgou esse véu, ou talvez o próprio Deus, né, de forma miraculosa, significando então que aquele serviço terrestre sacerdotal havia cessado, né, havia encontrado o seu antítipo, o seu cumprimento. Vejamos a nota. O tipo encontrara o antítipo, a sombra alcançara a substância. Cristo, o grande sacrifício, fora morto e estava para entrar em sua obra final como nosso grande sumo sacerdote no santuário celestial. O serviço sacerdotal no santuário terrestre era típico do de Cristo no santuário celestial. Todos quantos não tinham então os pecados expiados eram extirpados e o arraial era purificado do pecado.
O dia da expiação era virtualmente um dia de juízo para Israel, e as pessoas cujos pecados haviam sido expiados estavam isentas de pecado e podiam participar dos serviços do ano novo, do novo ano, puros à vista de Deus. Esse serviço era realizado de ano a ano. No santuário celestial, o sacrifício é oferecido uma só vez, que foi a morte de Cristo, né? E só uma única expiação pode ser feita e deve ocorrer no tempo por Deus para isso destinado. E quando for feita a grande expiação ou purificação do santuário celestial, o povo de Deus estará para sempre livre de pecado, e o destino de todos estará para sempre selado. Vê Apocalipse 22, 11. Esse dia, com seu tipo, será um dia de juízo. Continuação diz assim: o ciclo de serviço no santuário terrestre era o serviço de Deus. Relacionava-se com os pecados do povo. Não que o sangue dos sacrifícios ali oferecidos pudesse por si tirar-lhes os pecados, pois é expressamente dito que não poderia. Hebreus 10, 4. Podia, no entanto, mostrar a sua fé na eficácia do sangue de Cristo a ser vertido, e para o qual o serviço do santuário devia dirigir-lhes constantemente o pensamento. O serviço ali era um tipo ou sombra da obra expiatória de Cristo, e como tal possui uma significação que não pode ser encarecida demasiado. Da correta compreensão do tipo depende a correta compreensão do antítipo. Todo o serviço do santuário era uma lição objetiva da mais importante e vital verdade evangélica, a da salvação do homem e da expiação do pecado. Nós vimos aí a importância desse serviço, né? Vamos para a próxima pergunta 23. Que relação mantém o santuário terrestre para com o celestial? Os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Hebreus 8, 5. Então nós vemos aí que o santuário terrestre ele foi construído conforme o modelo de um santuário que já havia no céu, né? Pergunta 24. Por meio de que comparação se mostra que o santuário celestial será purificado? Vamos ver. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Hebreus 9, 23. Então nós vemos aí, né, claramente dito para nós que as coisas celestiais deveriam ser purificadas com sacrifícios superiores aos que foram oferecidos aqui na terra, os sacrifícios de animais, né? Foi o próprio sacrifício de Cristo. Pergunta 25. Ao terminar Cristo sua obra mediadora no santuário celestial, que decreto será expedido? Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22, 11. Nós temos aí que esse decreto será pronunciado, então, após Cristo terminar a sua obra sacerdotal no santuário celestial, após o fechamento da porta da graça, após a cessação da oportunidade de arrependimento e de purificação dos pecados. Quem é santo continuará sendo santo. Quem é justo continuará sendo justo. Quem é ímpio continuará sendo ímpio ou imundo, né? Pergunta 26. Que acontecimento está diretamente ligado ao apagamento do pecado e ao final refrigério da presença de Deus? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, nos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Atos 3, 19 a 21. Então nós vemos aí que o acontecimento que está ligado ao apagamento final do pecado e ao refrigério pela presença de Deus é a volta de Cristo, né? A vinda de Cristo. Pergunta 27. De conformidade com a visão do juízo apresentada a Daniel, que deverá ser dado a Cristo enquanto ele ainda estiver perante o Pai? Vamos ver o que será dado a Cristo.
Eu estava olhando, e eis que vinha um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Daniel 7, 13 e 14. Nós vemos aí o que será dado, né, a Cristo, ao Filho do Homem, será o domínio, a honra e o reino, serão dados a ele, né? Próxima pergunta, pergunta 28. O que acontecerá quando o Senhor descer do céu? Vamos ver o que vai acontecer. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Então é isso que vai acontecer, né? A ressurreição dos justos e a transformação dos justos vivos, né? Pergunta 29. Que declaração feita logo após a proclamação mencionada em Apocalipse 22:11 indica que a obra do juízo estiver em andamento antes de Cristo vir? E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, verso 12. O serviço do santuário típico cumpre-se perfeitamente na obra de Cristo, assim como o dia da expiação da primitiva dispensação era realmente um dia de juízo. Também a obra expiatória de Cristo incluirá a investigação dos casos de seu povo anteriormente à sua segunda vinda, quando virá para levá-los para si. Nós vemos aí que haverá uma investigação, né, para definir se eles estão aptos a receberem o galardão. Pergunta 30. Existe um tempo determinado para a purificação do santuário? Vamos ver a resposta. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel 8, 14. Então nós vemos aí que sim, né? Haverá sim um tempo para a purificação do santuário. Vamos para a última pergunta de nosso estudo, deste estudo 57, a expiação no tipo e no antítipo. Pergunta 31 diz assim: como é possível saber-se que isso não se refere ao santuário terrestre? Esse tempo, né, de 2.300 tardes e manhãs. Entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Daniel 8, 17. O período profético dos 2.300 dias, anos, né, estende-se até 1844, ano Domini, ao passo que os serviços determinados por Deus no santuário terrestre cessaram na cruz. Daniel 9, 27 e São Mateus 27, 50 e 51. E o próprio santuário foi destruído em 70 ano Domini, quando Tito capturou Jerusalém. Para a explicação do período aqui mencionado, ver o estudo anterior. Então, no estudo anterior aí, né, nós vimos uma explicação um pouco mais detalhada a respeito deste assunto. Então, nós entendemos aí que o tipo, que eram os sacrifícios ali terrestres, né, encontrou o antítipo, que foi o sacrifício de Cristo, ali na morte de Cristo na cruz do Calvário. Sacrifício este oferecido por você e por mim, para perdoar nossos pecados. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.